Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre amizade, mais especificamente sobre términos de amizade. Eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre mim, mas também vou fazer algumas reflexões que, caso vocês queiram, vocês podem pegar e levar com vocês. Eu peço para vocês não repararem no meu cabelo, porque no início do mês passado eu fiz uma pequena besteirinha no meu cabelo, porque eu queria fazer aquele corte dos anos 80, né? Que é aquele corte que deixa o cabelo bem volumoso e que é feito em várias camadas e que eu acho muito bonito. Ele dá aquela sensação de tipo, o cabelo tá bagunçado, que você acordou e deixou o cabelo do jeito que você acordou com ele, mas ao mesmo tempo, sei lá, é bonito, sei lá, não sei. Enfim, eu acho muito bonito. E, bom, eu queria fazer esse corte de cabelo em mim. Aí, o que eu fiz? Peguei a tesoura escolar e aquela tesoura que tava meio ceguinha e fui fazer esse corte no meu cabelo. Aí, só que eu também não ia tacar a tesoura em todo o cabelo, né? Eu decidi pegar um pouquinho só de cabelo pra fazer como se fosse essa franja aqui, ó, que vocês estão vendo, que tá torta. E como vocês devem já ter percebido, nessa parte aqui tem mais cabelo e nessa aqui não tem nada. Não tem nada. E aí, agora sim, depois que eu comecei a gravar os vídeos aqui pro canal, que eu comecei a perceber que o cabelo tá torto e que essa parte parece que tem mais cabelo do que essa cortado. Ai, gente, que vergonha. Mas assim, eu particularmente gostei. Mesmo estando estranho, eu gostei. Porque é um conceito. É um conceito. Daqui pra frente é um conceito. Mas vamos direto ao assunto que a gente se propôs a conversar. Que não é sobre o meu cabelo. E não é sobre essa loucura aqui que eu fiz no cabelo. Ficou legal, vai. Ficou legal. Releva, vamos relevar. Ficou rock and roll. Enfim, vamos lá. Como eu falei, a gente vai conversar hoje sobre amizade. Recentemente eu passei por um término de amizade e assim, veio aquele sentimento ruim que sempre acompanha a gente depois de um término de amizade. Inclusive, antes de eu gravar esse vídeo, eu peguei na internet, né, e fui pesquisar ali sobre outras pessoas falando sobre amizade, enfim. Encontrei várias pessoas, né, na internet falando sobre amizade. Apesar, né, de que é sempre um número menor em relação a outros tipos de relacionamento. A amizade ainda é um pouco menos falada. A dor também, o luto de passar por um término de amizade também é um pouco menos falado. E eu também fui pesquisar no Google sobre, e eu encontrei uma matéria muito legal da BBC, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Eu achei bem legal porque ela de certa forma falou um pouco das coisas que a gente sente depois que a gente termina uma amizade. Falou também sobre como a gente pode fazer, né, pra tentar superar esse luto, porque querendo ou não, a gente não pode banalizar os nossos sentimentos. Querendo ou não, perder uma amizade é tão ruim quanto perder o grande amor da sua vida, por exemplo. A gente não pode diminuir esse tipo de sentimento e a gente, de certa forma, tem que aprender a passar por esse luto, sabe? A gente não pode banalizar, porque sim, é um sentimento, é uma emoção que tá surgindo ali a partir de uma situação. E a gente, de certa forma, tem que passar por essas emoções, a gente tem que se colocar à prova delas, até mesmo pra gente crescer enquanto ser humano. Então, voltando aqui, como eu estava falando pra vocês, eu perdi essa amizade recentemente. Foi uma amizade muito importante, né? Teve lá os seus prós e os seus contras. Teve momentos que a gente se divertiu, que a gente conversou sobre diversos assuntos muito interessantes, né? Que a gente compartilhou os nossos grandes desejos, as nossas ambições, que a gente conversou sobre os nossos artistas favoritos, sobre os nossos livros favoritos, sobre as nossas séries favoritas. Então sim, teve muito momento bom, teve um momento que eu apoiei elas e elas me apoiaram.
Então sim, teve muito momento bom, mas também teve momentos ruins, sabe? Que a gente brigou, que a gente não concordou com o mesmo assunto e que sem querer eu fiz algo de errado, elas também cometeram alguns deslizes e tá tudo bem, sério, de verdade. Quando a gente tá passando por esse luto, a gente às vezes quer ou se sentir a pior pessoa do mundo, ou a gente quer culpar o outro e falar, não, que aquela pessoa ali, ela errou completamente, mas não, gente, é tipo, somos seres complexos. Eu me considero particularmente uma pessoa complexa, eu sei que eu erro pra caramba, mas também tenho lá os meus acertos, né? E é assim como qualquer ser humano, né, gente? Como eu estava falando pra vocês, tiveram momentos bons e momentos ruins como qualquer outra amizade. Eu percebo assim que às vezes as pessoas, quando terminam a amizade, querem ou demonizar o outro ou demonizar a si mesmo. Não vamos fazer isso, sabe? Eu, por exemplo, eu sei que eu cometi bastante mancada ao longo dessas amizades, eu fiz muitas coisas. Tem hora que realmente eu me sinto um ser humano péssimo, assim, uma péssima pessoa, mas eu sei que de certa forma cometer esses erros foi importante para que agora, a partir de hoje, eu não cometa mais, sabe? Tudo tem que ter uma primeira vez, né? Inclusive para acertar, tanto para errar. E assim, a gente, por exemplo, teve vários momentos que a gente brigava e a gente voltava logo depois, né? E ficou assim durante várias vezes. Agora eu sinto que foi meio que definitivo, até porque essa amizade a gente construiu durante o ensino médio, né? E no ensino médio a gente tinha meio que a mesma rotina, a gente sempre sabia em que local se encontrar, e depois que passou o ensino médio, a gente meio que não tem mais contato, literalmente só na época por telefone, né? Então a gente acabou se distanciando, mas enfim, dessa vez eu sinto que foi meio que definitivo, porque eu sinto que de certa forma a gente tá tomando rumos de vida diferentes, a gente tá tentando trilhar nossos caminhos e talvez a gente não consiga mais se encontrar assim. Os nossos objetivos também podem estar muito distintos entre si. Isso é bem normal também dentro de uma amizade, né? A gente muitas das vezes começa a caminhar por um lado, o amigo caminha por outro e a gente, por não se encontrar, acaba desfazendo a amizade. E as amizades, elas podem terminar de várias formas, né? Às vezes acontece de maneira gradual, então cada pessoa ali foi seguindo a própria vida e foi tomando rumos cada vez mais distintos e aí começou a se separar, e aí quando viu, ninguém mais conversava. Tem aqueles que terminam por ghosting, né? Que é uma técnica, uma prática um pouquinho complicada, né? Meio questionável, que é basicamente, né? A pessoa fez uma coisa que você não gostou e você simplesmente fala, eu vou desaparecer da vida dessa pessoa. Enfim, e aí você deixa aquele que é amargo na pessoa de ela não entender se ela errou, enfim. E você também não confronta o seu erro e nem o erro daquela pessoa. E tem também a terceira forma, que é quando há uma discussão, há uma conversa um tanto quanto calorosa de todas as partes. No meu caso, né, infelizmente, a gente teve esse rompimento por uma discussão, né? Uma discussão que inclusive partiu bastante da minha parte. Eu acho que inclusive essa é a forma talvez mais dura de se terminar algum tipo de relação, porque de certa forma, né, houve uma quebra assim inesperada. De certa forma isso fica marcado, deixa aquela mágoa, né? Já quando a gente termina assim, porque cada um tá tomando o seu rumo, parece que a gente consegue entender mais, tipo, terminamos simplesmente porque cada um foi tomando o seu rumo. Eu acho que não é tão doloroso quanto quando você briga com uma pessoa que você gosta, né? Quando se discute com uma pessoa que particularmente foi importante para sua vida. Mas eu sinto que de certa forma não tinha mais como haver uma volta, sabe? Porque, como eu falei, além da gente estar começando a seguir rumos distintos, eu sinto que dessa vez seria como tapar um buraco, assim, né? Uma cratera com as mãos e, de certa forma, que voltar a vazar, voltar a acontecer. Então, acho que o término nessa situação foi importante. Há um sentimento de tristeza, porque
foi um término, né? Mas também há um sentimento de alívio, porque de certa forma não vai ter mais esses momentos de um ficar machucando o outro, né? E de se sentir machucado também. Eu acho que talvez, havendo essa separação, cada um seguindo ali o seu rumo, indo pro seu lado, essa cratera pode aos poucos sendo fechada, até o ponto, né, que ela vai se tornar apenas uma cicatriz. Uma cicatriz que vai doer de vez em quando, vai, mas vai estar lá ela pequenininha, aquela rachadura com um band-aidzinho por cima, né, escondidinha. E o que vai se sobrepor de certa forma vão ser as memórias boas, os momentos em que a gente riu, em que a gente cantou e dançou as músicas que a gente amava, em que a gente, de certa forma, deu suporte para cada uma de nós, né? Mas sim, de certa forma vai ter ali a memória daqueles momentos que são ruins. Sim, óbvio que vai ter, né? Não tem como você apagar tudo que você viveu. Então, por um lado, eu sinto que foi ruim, mas como eu falei, viu esse sentimento de alívio, de você poder respirar e falar, pelo menos agora a gente não vai ficar se machucando e cada um vai poder seguir o seu próprio caminho em paz e de certa forma levando disso, né, certos aprendizados e boas memórias, porque na minha visão o que vai ficar são de certa forma essas boas memórias do que a gente viveu, né? E também aprendizados daquilo que a gente pode repetir e aquilo que a gente pode repelir, né? Que a gente não repita mais. E antes de eu fazer esse vídeo, eu acessei um periódico, né, que foi publicado no site da PUC Minas. Esse periódico era falado sobre o conceito de amizade na visão de 3 filósofos: o Cícero, o Platão, que no caso poderia ser o Sócrates, mas enfim, e do Aristóteles. E eu fiquei assim abismada, porque apesar de serem 3 filósofos diferentes, e sim, haver algumas divergências ali e aqui sobre os conceitos, eles chegaram a conclusões que eu cheguei quando eu estava pensando e que eu vi muitas pessoas também chegarem enquanto estavam ali refletindo sobre o que era amizade. Vou pegar de exemplo aqui o Aristóteles, né? Ele fala muito da amizade, sempre pensando muito na questão moral e ética, né? Então ele fala que a amizade perfeita é aquela amizade que é feita entre pessoas virtuosas, entre homens bons. E ele vai falar, né, que a amizade por interesse, por exemplo, não é amizade. A gente não pode se relacionar com o outro com algum tipo de interesse, porque a partir do momento que os benefícios que um está recebendo do outro acaba, a amizade acaba. E eu achei muito interessante também uma fala aqui do Aristóteles, né, que ele diz que o desejo de amizade surge muito rápido. Entretanto, a amizade em si ela demora mais para ser cultivada, porque a gente precisa conhecer o outro. E muitos dos filósofos aqui falaram sobre a convivência, sobre a intimidade, porque a amizade, para ser sólida, a gente precisa entender um pouco sobre o outro, a gente precisa ter essa convivência, até porque quando não tem mais convivência, né, quando um segue um caminho e o outro segue o outro, a amizade de certa forma ela acaba. Ele também vai falar, o Aristóteles, que a gente precisa amar mais do que ser amado. O amigo de verdade, ele ama antes de ser amado. E isso é importantíssimo, né? Porque às vezes a gente fala, eu me doei tanto naquela amizade, não recebi nada em troca. Mas a gente não pode pensar assim. Durante esse tempo da amizade, eu sinto que eu me doei bastante, né, pra amizade. É assim, eu recebi sim coisas em troca, mas às vezes também não. E tá tudo bem. Eu acho que a parte mais bonita aqui que o Aristóteles vai falar em relação à amizade é que a amizade ela precisa ser lembrada, mesmo que ela acabe, a gente sempre tem que lembrar daquele bom amigo. Então eu acho que o que fica depois de todo esse tempo que a gente viveu foram 3 anos, assim, 3 anos importantes da minha vida, 3 anos que me formaram enquanto pessoa.
e o que fica é a lembrança, que essa sim eu vou guardar na minha caixinha da vida pra sempre. Galera, não sei se vocês estão escutando aí as pessoas gritando, mas é que aqui na rua hoje tem gente soltando pipa, então assim, vamos ficar animado. O Cícero, ele também faz algumas reflexões parecidas com Aristóteles. Uma delas, né, que eu acho linda aqui, é que ele diz que a amizade ela é uma dádiva, o melhor presente que os deuses deram para os homens. E ele fala, né, que o homem que tenta fugir, né, que não deseja nenhum tipo de amizade, que se priva de ter esse bem, é como se ele estivesse se privando do próprio sol. E ele fala sobre a semelhança como fundador da amizade, né? De certa forma, quando a gente vai fazer amigos, a gente procura dos nossos amigos as semelhanças, seja nas boas coisas, né? A gente de certa forma se espelha no nosso amigo, e é inclusive outra coisa que o Cícero fala, né? Que o amigo ele serve como um espelho. A gente se inspira muito nas coisas que ele faz, nas virtudes. O Cícero ele vai falar que a semelhança é um pilar da amizade, porque, gente, quantas vezes a gente não faz amigos por causa dos mesmos gostos que a gente tem? A semelhança é muito importante. E, inclusive, nessa matéria da BBC, né, é falado que a amizade, ela é sempre muito procurada como um lugar de refúgio. Tanto que ela se fortifica mais durante ali o período da adolescência e um pouquinho ali na vida adulta. Por quê? Porque é nesse momento que a gente está buscando uma certa independência, se desvencilhando, né, da nossa família e tentando buscar o nosso próprio caminho. Então, nesse momento, a gente encontra um apoio nos nossos amigos. E outra ideia também, né, é que pro Cícero a amizade ela é um complemento daquilo que já está completo, né? Que pra gente ter um amigo a gente precisa primeiro se autoconhecer, né? A gente precisa nos entender pra então a gente querer ter um amigo, pra gente buscar esse complemento. E uma coisa que o Cícero também fala é que é muito difícil uma amizade ela durar pra vida inteira, mesmo que a gente queira. Tá tudo bem ela não ser para sempre, está tudo bem ela acabar em algum momento, porque a gente muda, a gente somos seres em constante evolução. Às vezes não faz mais sentido para o nosso momento atual manter as mesmas amizades, mas é sempre bom a gente manter a lembrança daquela amizade, da importância que ela teve na nossa vida. Para o Platão, né, ele vai dizer que o desejo é a causa da amizade, né? A gente vê naquela outra pessoa algo que a gente almeja. E não só isso, a gente tem que primeiro desejar ter uma amizade, né? Tipo, eu vi aquela pessoa, achei ela tão legal, eu acho que eu quero conversar com ela, eu quero ser amiga dessa pessoa. Pra então, de certa forma, a gente cultivar, de fato, a amizade. Mas agora, saindo um pouco dessa onda de falar sobre filósofos, eu quero falar um pouco sobre esse mito que há, né, dentro da cultura pop, dessa amizade perfeita, né, que dura pra sempre e que tá sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Quando eu era criança, assim, eu sempre tive uma certa dificuldade de fazer amigos, né? Então, às vezes eu olhava assim para as pessoas ao meu redor e eu ficava, poxa, todo mundo parece ter vários amigos. Às vezes eu tava conversando assim com um conhecido e a pessoa chegava e dizia, porque eu tenho um amigo tal, amigo tal, amigo tal, também tem esse amigo aqui, amigo tal, amigo tal, amigo tal, e tem um outro amigo, o amigo do amigo, e o amigo tal, e o amigo tal, e o amigo tal. E eu ficava, poxa, nem tem essa quantidade toda de amigo. Quando não tem nenhum. E eu sempre ficava com essa angústia, assim, desde criança. Não faz tanto tempo assim, não. De verdade, eu tô falando como se eu fosse uma adulta, né? Quando a gente é criança, a gente tem uma certa facilidade de fazer amigos, né? Porque a gente faz e perde amigos com a mesma facilidade. A gente, quando é criança, foi numa festa do coleguinha. Amiguinho, conheci você, muito legal. Aí depois que a festa terminou, não conheço mais aquela pessoa, não sei por onde vive, enfim, tá tudo bem, segui aqui a minha vida. Quando a gente chega na adolescência, já começa a mudar. Porque eu lembro que foi exatamente nesse momento. Quando eu cheguei na adolescência, que eu tava ali com 12 anos de idade, eu lembro que eu fiquei muito reclusa, né? Eu lembro que eu tinha momentos que eu fazia ali alguns amigos, muito poucos. Em algum momento ali a amizade terminava no ano
e eu passava o ano todo sozinha, assim. E isso foi desde os 12 aos 15 anos de idade. E eu era muito alimentada nessa época por isso aqui, por essa amizade perfeita que era me vendida no Harry Potter, né? Hermione, Rony e o Harry, meu Deus, o trio de ouro. Quando eu li as histórias eu me sentia pertencida a este universo. Eu lembro que eu também era muito fã de Naruto, e aí tinha, né, o Sasuke, o Naruto e a... esqueci o nome dela, a Sakura. Não era uma amizade muito certa, né? Era uma coisa meio tóxica, mas tudo bem. O Percy Jackson também, eu só li esse livro do Percy Jackson, mas eu lembro de ver essa... Gente, o povo tá animado. Eu lembro de ver, de ler esse livro e ficar querendo pertencer a essas amizades, né? E isso aqui construiu pra mim um certo ideal do que seria a amizade. Eu ficava querendo isso, eu nunca conseguia ter, tipo, eu não tinha um amigo para todos os momentos, enfim. Até que eu cheguei no ensino médio, eu fiquei muito, uau, vou fazer amigos, eu vou conseguir fazer amigos e colegas e mais. E eu fiquei assim, uma pessoa que nem eu mais estava me reconhecendo, porque tipo, se eu antes era aquela pessoa retraída que não falava com quase ninguém, agora eu tava falando com Deus e o mundo. E aí eu fiz esse meu grupinho, né, que era composto por 4 pessoas, incluindo eu. E nesse grupinho foi muito legal, a gente se divertiu pra caramba, mas como eu falei, também teve muitos momentos assim ruins, que inclusive às vezes eu mancava, tipo, eu manquei. Eu lembro de fazer umas coisas assim de ensino médio que, pelo amor de Deus, ficava assim, pô, mas o que é ter amigo? O que é ter amigo? Será que é isso aqui? Eu não sei. Confesso que eu ainda não descobri a resposta. Eu vi muita gente falando assim, não existe amigo pra todo momento. Realmente, não existe amigo pra todo momento. Ninguém vai ficar toda hora te ajudando. Mas eu acho que sim, os amigos eles têm que estar, de certa forma, pra alguns momentos bons e alguns momentos ruins. Não é 24 horas, não é 100%. É em alguns momentos, tá? Eu acho importante. Eu não acho que, tipo, amigo só pra curtição é amigo bom. E também não acho que amigo pra quando você tá ruim é amigo bom. Tem que ser balanceado. E Ana, qual o seu aprendizado em relação a essa amizade que você teve? O que você leva daqui pra frente? Bom, o que eu levo pra frente, como eu falei pra vocês, são as lembranças dos momentos bons. Essas eu quero carregar. E também os aprendizados, assim. Tantas coisas boas que eu aprendi, tanto aquelas coisas que eu fiz e que hoje em dia eu não faria de novo. Eu sinto que nessa amizade, acho que inclusive terminou por causa disso, porque eu já não me sentia a pessoa que eu tinha mostrado pra elas. Eu teria sido eu mais, não tentado ficar criando assim um personagem. Inclusive eu vou falar sobre isso, né, quando eu fizer o vídeo falando sobre o Fantasma da Ópera, que é esse livro aqui, que ele abre esse debate, que inclusive foi exatamente no momento que eu tava passando por isso, por esses questionamentos. Nesse livro é falado sobre você usar uma máscara, de você se esconder. Todo ser humano usa máscaras, sabe? O tempo todo. Você já sentiu que para um grupo de pessoas você é aquela pessoa séria, sabe? O exemplo, e para outro você é mais descolado, mais descontraído? Isso é máscara. Porque pra cada pessoa meio que você mostra uma faceta sua. Tem um momento que a gente começa a se perder, parece que nessas facetas, sabe? Que a gente começa a não sentir mais que a gente é aquela pessoa. A gente fica falando, peraí, essa é uma máscara que eu tô usando, mas eu já não me sinto confortável de usar ela. Parece que ela tá se destoando muito de quem eu realmente sou. E aí a gente entra naquela crise de ficar se perguntando se aquela pessoa que você tá demonstrando pros outros é você, é parte de você, se ela é uma coisa diferente de você. Então você entra assim numa crise de identidade muito grande, sabe? Você não sabe qual é a sua personalidade no final das contas. E eu sinto que eu tava passando por isso. Eu acho que inclusive esse é um aprendizado, tentar ser mais eu. Eu acho que eu não me doaria tanto, sabe? Não criaria tantas expectativas, porque eu sinto que eu criei muitas expectativas em relação à amizade. Tá, talvez a culpa seja disso aqui. E a minha conclusão que eu faço em relação a término de amizade é que é difícil, tem um momento de luto, mas é importante passar por isso.
Então, se você tá passando por isso, calma, tá? E também é aquilo, não fique demonizando ninguém, porque eu vi muita gente falando, porque é amizade, não sei o que. Não demoniza ninguém, não culpa ninguém. E também não fica se demonizando, sabe? As coisas foram, e de certa forma, querendo ou não, foi importante. Porque agora você teve seus erros e você vai aprender com eles. Agora é sobre não repetir mais os seus erros e levar as coisas boas, sabe? As lembranças dos momentos bons que houveram. Eu sinto que agora eu tô passando novamente por um ciclo, não sei exatamente o que é. Dizem que é a vida de um jovem adulto, não sei. Mas eu realmente não me sinto jovem adulto, eu tô nesse limbo. Eu acho que a vida agora é um pouquinho mais solitária. E eu acho que eu tô passando talvez por esse momento em que eu tente parar e me entender melhor pra então partir pra amizade, essas coisas. Então eu acho que é isso, acho que a vida agora é um pouquinho mais solitária e esse é um ciclo onde eu me fecho um pouquinho pra mim mesma. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do nosso bate-papo de hoje, se você está passando por uma situação parecida. E, bom, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Um beijo, tchau!